Olá, professor! Seja muito bem-vindo aqui mais um episódio da nossa série Passos de Crescimento. Essa série aqui pensada para definitivamente profissionalizar o seu negócio de aulas particulares, né? Bom, professor, e hoje o que eu vou falar com vocês? Vou dar uma coladinha aqui, ó. Quero levar vocês a pensarem hoje por que você trava na hora de vender a sua aula. Gente, eu vejo tanto professor bom que dá uma aula espetacular, que tem um conhecimento fora da curva, porém na hora de vender, gente, é um zero à esquerda. Entendeu? Por que isso acontece? Por que você é um excelente professor, mas um péssimo vendedor? Bom, se isso daqui por um acaso se aproxima da realidade que você enfrenta hoje, quero te desbloquear nas vendas, quero fazer você enxergar um novo prisma, uma nova perspectiva das vendas no seu negócio, tá? Bom, mas antes da gente iniciar, já aproveita, já sabe, né? Tá inscrito no nosso canal? Se não, já aproveita e se inscreve, é facinho, gente. Se inscreve aqui no nosso canal, porque quando a gente lançar um vídeo, você vai receber. A gente tem live todos os dias, você vai receber conteúdo simplesmente todos os dias para você poder crescer. E também já aproveita que ali do ladinho tem um botão do curtir, já curte aqui esse vídeo para que o YouTube possa nos entregar para mais pessoas, combinado? Agora vamos lá! Bom, vamos agora falar sobre os motivos que fazem você travar na hora de vender e o que é que você pode fazer para destravar. Bom, primeiro motivo, por que muitos professores travam na hora de vender? Olha, o que eu mais escuto, eu acho que, gente, isso daqui assim, é o campeão de reclamação, tá? Entre todos os professores que eu converso diariamente, que eu atendo os meus mentorados, eu escuto muito assim: Ana, eu sou professor, eu não sou vendedor, eu quero dar aula, eu não quero vender. Cara, super plausível a sua reclamação. Eu super entendo aquilo que você está reclamando. Porém, não posso te dar razão. Eu entendo, mas não aceita. Por quê? Porque se você gosta tanto de dar aula e somente dar aula, eu não recomendo que você viva de aulas particulares. Por quê? Porque viver de aulas particulares, ele te tira a função de somente dar aula. Ele te coloca numa posição de: eu tenho um empreendimento no qual eu presto um serviço, e hipótese do serviço que eu presto, eu preciso o quê? Fazer meu empreendimento crescer, e para o meu empreendimento crescer eu preciso vender. Então, quando você vive de aulas particulares, a sua função principal, já falei isso várias vezes, não é mais dar aula, mas sim empreender. Então, no caso, é você o quê? Vender. Se você quer, não fala assim: Ana, não, isso não entra na minha cabeça, eu não quero viver dessa maneira, o que eu recomendo? Eu recomendo que você encontre uma boa escola e volte a viver de CLT. E isso não tem problema nenhum, gente, isso é digníssimo, entendeu? Tem gente que prefere dessa maneira e vá ao fundo, entendeu? Se esse é o seu negócio, você quer só dar aula, você não quer vender, nem precisa terminar esse vídeo, né? Já vai lá, já procura a escola, é a melhor coisa. Agora, se você já é a pessoa que decidiu, você é o professor que decidiu falar: Ana, eu não trabalho mais em escola, não quero, não é a vida que eu quero ter pra mim, não quero ter chefe, não quero ter coordenador, não quero, eu quero ter a minha maneira de dar aula, eu quero trabalhar do jeito que eu acredito que dá certo, eu não quero ver dessa maneira. Se você não quer voltar, você precisa, assim, impreterivelmente entender que você empreende e que o seu empreendimento depende de vendas. Então você não pode entender vendas como uma parte chata. Não, ela é uma parte fundamental do seu negócio. Ela, assim, é o coração que bombeia o sangue para todo o corpo. Tem como um corpo sobreviver sem coração? Não tem. Não tem. Então, pensa assim, ó, gente: ah, não, mas eu gosto de dar aula. Cara, dar aula, ter um bom planejamento é como se fosse o pulmão. Você precisa do pulmão para ter uma troca ali de oxigênio, para você manter o corpo funcionando. Mas não vai ter corpo funcionando se não tiver coração, né? Então, você não vai ter novos alunos se você não tiver um processo de vendas bem estruturado, tá? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é assim, ó: desfaz essa ideia que eu sou professor, não sou vendedor. Gente, qualquer um nessa vida é vendedor. Quando você discute com alguém e você quer defender uma ideia, você está vendendo essa ideia. Quando você está discutindo com seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, você precisa convencê-lo de alguma coisa, você está vendendo uma ideia. Quando você ensina um conteúdo, você está vendendo uma ideia. O tempo todo você trabalha com vendas. O processo de você discutir com alguém, de você ensinar, de você mostrar algo, é um processo de vendas. Só que você só não encara isso como venda, porque lá no final você não vai passar o cartão de crédito, entendeu? Mas é um processo de venda. Então imagina que quando você está vendendo o seu trabalho, você nada mais está fazendo do que o quê? Do que mostrar o serviço que você oferece, que aquilo vai ser a solução do problema da pessoa. Só que a diferença é que ali no final a pessoa vai passar um cartão de crédito, né? Ou no mínimo criar um boleto. Mas o processo é o mesmo. Então não tem como você falar que você não é vendedor. Você só não aceita. Então vamos desfazer
trazer essa ideia, eu sou uma coisa e não sou outra. Não, meu filho, hoje em dia você tem que ser bombril, entendeu? Você tem que ser de tudo um pouco. Por quê? Porque é só assim que você vai crescer na vida, né? É só assim que você não vai estar limitado por um salário. Então, você quer isso, então bora refazer, ressignificar, né? Essa palavra tá bem em voga hoje. Ressignificar isso na sua cabeça. Então, eu sou tanto professor quanto eu sou empreendedor, e como empreendedor eu preciso o quê? Vender a minha prestação de serviço. Eu amo fazer os dois, né? Beleza, entendido isso, o que é que você precisa? Você precisa perder o medo de vender o seu serviço. Gente, você não pode ter medo de entrar numa call com aluno. Por quê? Na verdade, esse medo de entrar numa call, o seu medo, ele realmente é o quê? É o medo de ser rejeitado. Você muitas vezes não quer entrar numa call para mostrar para o aluno aquilo que você oferece, porque o seu medo de ser rejeitado é muito maior do que a possibilidade de você ser aceito e você conseguir vender o seu trabalho por um valor digno. O que acontece? Esse seu medo, ele te traz uma série de consequências. Quais principais? Primeiro, você não consegue vender o seu serviço por um preço digno. Gente, ninguém vende caro. Quem tem medo? Quem tem medo não consegue vender caro. Por quê? Porque você tem medo de vender barato, quem sabe vender caro, né? Por quê? Porque vender mais caro requer um processo. Gente, vender caro não significa que você fala, nossa, isso aqui é impagável. Gente, vai ter gente que paga todos os preços. Tem alunos para todos os tipos de professores. Para aqueles que cobram caro, para aqueles que cobram barato. Mas quem cobra um valor muito bom, preços acima da tabela, vamos dizer, acima do mercado, eles só conseguem fazer isso se eles têm o quê? Um processo de vendas muito bem estruturado. Uma pessoa que não tem medo de vender. Quem tem medo de vender acaba vendendo o quê? Vende barato e ainda dá desconto, entendeu? Por quê? Porque você tem medo. Você tem medo do processo, você não tem estrutura. Não ter processo faz o quê? Faz com que você trabalhe no escuro, faz com que você trabalhe sem saber do seu amanhã. E o seu medo faz com que você tenha consequências muito graves para o seu negócio. Então, olha só, o que acontece? O professor que tem medo de se vender, ele não vai entrar numa call, ele vai querer vender só por mensagem. Ele vai mandar áudio, vai explicar, Ana, mas vender por mensagem é um problema? Não, não é um problema quando você tem processo. É muito bom você vender, principalmente, nossa, quando vem por indicação, dá para você vender por mensagem? Claro que dá. Mas é muito mais difícil você vender uma hora aula de, sei lá, R$250. Gente, R$250 não é um mês, tá? A hora. Uma pessoa que vai fazer aula uma vez por mês, ela vai pagar R$1.000. Tem como você vender? Tem. Por mensagem? Quase impossível, né? Só se for indicação supra-sumo premium do top da cereja, entendeu? Aí tem. Mas se não for o caso, não tem. Aí nesse caso, você precisa o quê? Ter um processo de venda organizado, entrar numa call, saber como vender, e aqui sim você vai conseguir vender um preço muito maior. Mesmo também porque você vai qualificar a pessoa antes, você vai saber se essa pessoa tem um potencial para comprar esse serviço que você está oferecendo, tá? Então, o que a gente precisa entender? Desbloqueando essa parte, você vai criar o quê? Um processo de vendas. Todo mundo você leva para call? Não, primeiro você qualifica. Será que eu sou capaz de atender esse aluno? Não sou? Se eu não sou, eu vou fazer o quê? Vou indicar para outra pessoa? Ou eu tenho alguém na minha equipe que pode atender? Enfim, você vai ter aqui o seu processo. Você tem um processo definido sobre como captar pessoas, né? Como captar novos alunos, novos prospectos. Possivelmente você não tem um processo, você vai ter vários processos, porque depender de um processo também é um problema. Então, você tem vários processos de captação. Captou, você vai ter um processo de qualificação. Vou entender se eu posso atender esse aluno, se aquilo que eu ofereço vai ser uma solução para aquilo que ele está procurando. Se for, leva essa pessoa para call. Se não for, não levo. Ou não dou sequência à conversa. Ou talvez não é meu produto principal, mas eu ainda tenho algo para oferecer a essa pessoa, então eu mantenho a conversa. Enfim, a sua qualificação vai literalmente qualificar essa pessoa. Depois, você vai entender o quê? Qual que é o próximo passo? Você começar a apresentar o seu serviço. Ou você leva uma pessoa para uma call, e aí na call você vai ter o quê? O processo de vendas. Gente, entrar numa call não pode ser tipo, nossa, aleatório. Eu vou vender. Pensa assim, numa call, quando você tá vendendo, você não vende aquilo que você faz. Isso é errado. Você não vende material, você não vende metodologia, você não vende suas aulas super dinâmicas. As pessoas não compram aula super dinâmica. O que as pessoas compram? Elas compram soluções. A pessoa vai querer fazer aula porque ela tem um problema. Eu preciso de uma certificação internacional. Eu preciso passar numa prova para eu poder ir para o mestrado. Eu preciso poder desenvolver o meu inglês para poder fazer apresentações de negócio. Eu preciso desenrolar o meu inglês para poder viajar, porque eu viajo com muita frequência. Veja, a pessoa ela não tá comprando uma aula dinâmica. Ela tá comprando o quê? A conversa com o Uber que ele vai ter quando chegar em Nova York. A apresentação que vai dar inveja no chat
chefe dele. Ah, entende? A pessoa não tá comprando o método, ela tá comprando o quê? A solução que ela deseja. Quando você entende isso, gente, isso daqui é a virada de chave do seu negócio. Isso daqui, assim, é literalmente a chavinha que você fala assim, ah, entendi. É a hora que você entendeu que você vai entrar numa call, você não vai apresentar para a pessoa o material que você trabalha, não é? Você não vai apresentar para ele a maneira como você conduz uma aula. Não, não é isso que ele está comprando. Você vai o quê? Entender o que essa pessoa tem de problema, você vai acolher, você vai mostrar quais são os problemas dela se manter com esse problema e você vai dar o quê? Uma solução para ela. E essa solução é o quê? É o seu trabalho. Mas você não começa uma call apresentando o seu trabalho, você termina apresentando o seu trabalho como solução para o problema da pessoa. Dá para entender essa diferença? Vender não é um desprazer. Se você entender que é a venda que vai colocar dinheiro no seu bolso, e a gente trabalha por dinheiro, tá, gente? Você pode amar o que você faz, mas você trabalha por dinheiro. Então, assim, você está trabalhando por dinheiro, aí é uma decisão sua se você quer muito ou pouco dinheiro, mas se você entender isso, isso é o quê? Isso é fundamental. Então, não é um desprazer, na verdade é um grande prazer você trabalhar com aquilo que vai te trazer dinheiro, aquilo que vai fazer o seu negócio girar, aquilo que vai fazer você atingir mais pessoas, vai fazer você fazer a diferença no seu mundo, não no mundo inteiro, mas no seu mundo você vai fazer diferença com aquelas pessoas que entram em contato com você. Então, você entender isso e ter essa virada de chave, a pequenas diferenças na sua atitude vai dar o quê? Um grande resultado lá no final, tá? Gente, deu para entender esse processo aqui? O processo de você desbloquear o vendedor que existe dentro de você? Você querendo ou não, existe aí dentro um vendedor. Só que é decisão sua você querer utilizá-lo ao seu favor ou não. Se você decidir que não, você vai voltar para uma CLT e você vai continuar vendendo as suas ideias, o seu conteúdo dentro de uma sala de aula. E tá ótimo, né? Só que lembrando que você vai ter sempre um teto, você sempre vai ter um limite. Ou você coloca esse vendedor para fora, trabalha com ele, aprimora o serviço dele e começa o quê? Fazer com que ele venda serviços mais caros para você e você vai embolsar esse dinheiro. Esse aqui é o meu objetivo. Se você escolheu pela segunda opção, eu estou aqui para te ajudar a desenvolver esse vendedor, tá? Bom, gostou desse conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Se sim, já deixa aqui nos comentários, porque é sempre um prazer poder trabalhar com vocês e tirar as dúvidas de vocês, tá? E se não, gente, se não teve nenhuma dúvida, compartilhe esse conteúdo com aquele professor que tá sofrendo na venda e aquela pessoa que você sabe que você pode ajudar. E que nós também podemos, né? Compartilhe esse vídeo. Gente, muito obrigada por hoje, um beijo e até a próxima.